Meu Senhor e minha Senhora, quero falar hoje sobre um versículo, uma promessa e uma condição para que essa promessa seja cumprida. Em João, Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, é um versículo muito conhecido. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que promessa, hein? Essa é uma promessa das mais desejadas na história da humanidade. Ou seja, liberdade, libertação, liberação. Todo mundo quer ver livres das mazelas. Todo mundo luta, mas uma grande parte das pessoas ainda estão presas a vícios, a manias, presas a compromissos, presas ao trabalho, ao relacionamentos, muitos relacionamentos desajustados, e vai assim por diante. E hoje as igrejas que mais crescem são aquelas que oferecem comodidade, são aquelas que prometem libertação, cultos de libertação, enfim. Mas, olha só, a minha pergunta para você, meu Senhor e minha Senhora, é essa: funciona ou não funciona a promessa de João 8:32? A maioria das pessoas não percebem que essa promessa está atrelada a uma condição, e que sem cumprir a condição, a chance de ser contemplado pela promessa é quase zero. Ou seja, para ser liberto pela verdade, é preciso conhecer a verdade. Meu Senhor e minha Senhora. Mas o que é a verdade? Será que podemos dizer que conhecemos a verdade? A verdade, meu Senhor, é Jesus. A única verdade é Jesus. E ele declara isso no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se uma pessoa consegue conhecer Jesus, essa pessoa conheceu a verdade. E se conheceu a verdade, automaticamente está livre. O grande problema, senhoras e senhores, é que as pessoas conhecem muito pouco de Jesus. Algumas pessoas leem aí meia dúzia de versículos, decora meia dúzia de versículos e acha que conhece Jesus. Mas se fazemos alguma pergunta simples a respeito dele, geralmente as respostas não saem ou saem de maneira errada. Tipo uma pergunta assim, qual o mandamento de Jesus? Normalmente as respostas são as mais variadas possíveis. Talvez isso nos explique o motivo de tão poucas pessoas serem realmente libertas. Se conhecemos perfeitamente Jesus, com certeza seríamos as criaturas mais livres da face da terra. O que acontece é que as pessoas geralmente se dão por satisfeitas em conhecer o Jesus Salvador. Ô pastor, mas Jesus não é o Salvador? Sim, Jesus é o Salvador. Mas essa é a parte mais prática do conhecimento de Jesus. Mas geralmente nós resistimos a conhecer o lado mais importante dele. Jesus não é somente Salvador. Jesus é principalmente Senhor. Meu Senhor.
É bom pensar mesmo assim, né? Porque ter Jesus como Salvador é maravilhoso, né? Todos nós, né? Você conhece Jesus? A pessoa diz, desde pequenininho. Então você precisa deixar ele entrar na sua vida. Não, mas ele já está na minha vida desde pequenininho. Mas se Jesus está na vida de alguém, a palavra de Deus diz que esse alguém é templo, habitação de Deus. E o templo e habitação de Deus é para ser santo, separado para o Senhor. Não pode mais viver uma vida de qualquer maneira, não pode mais viver uma vida liberal. Não pode mais viver uma vida de libertinagem. Liberdade sim, libertinagem não. Afinal, pastor, o que é a verdade? A verdade não é formalmente ensinada nas igrejas e nem nas escolas. Se nos dedicarmos a desvendar os mistérios da verdade, talvez possamos entender por que Jesus teria declarado que a verdade poderia libertar. A maioria das pessoas define de maneira simplista que a verdade é o contrário de mentira. Mas isso não é suficiente para libertar. Porque o conceito de verdade deveria ser muito mais aprofundado para ganhar a força de libertação. Conheço pessoas que são mestres em falar coisas que não podem ser chamadas de mentiras, mas tampouco são verdades. Mesmo no terreno restrito da verdade, podemos classificar diversos tipos. Por exemplo, a verdade ocasional. Um exemplo aqui, ó, as Ilhas Malvinas são territórios argentinos. Isso foi propagado, aceito mundialmente por um breve período, até os anos 80. Mas depois que os ingleses expulsaram as tropas argentinas das ilhas, a verdade deixou de valer. Ou seja, mudou a ocasião, mudou a verdade. Por isso que nem tudo que reluz é ouro. Outro tipo de verdade, a verdade circunstancial. A AIDS mata os portadores do vírus HIV em menos de 3 anos. Essa verdade era tida como infalível até os governantes dedicarem ou decidirem suprir os contaminados com o coquetel de remédios. Agora, a verdade só continua prevalecendo para as pessoas desassistidas. Ou seja, mudou as circunstâncias, mudou a verdade. Que coisa, hein, pastor? Querido. A verdade questionável. Aqui se faz, aqui se paga. Nem tudo, olha só, meu Senhor, que fazemos aqui nesta vida vai ser cobrado aqui. Em Gálatas 6:7, somos advertidos sobre a lei da semeadura. Mas nem tudo que for plantado aqui será colhido aqui. Seja bem ou seja mal, não podemos confiar que após a morte a conta fica ajustada. Mesmo depois de morrer, a influência de nossas ações vão continuar gerando efeitos para os nossos descendentes. E ainda assim, teremos contas a ajustar com aquele que nos deu o dom da vida. É questão de crer ou não crer. E para finalizar, a verdade relativa. Aceitar Jesus é suficiente para a salvação da alma? A Bíblia permite crer nessa verdade. Mas a própria Bíblia previne que é preciso mais do que um ato de aceitação. Muita gente tem aceitado, entre aspas, aceitado a Jesus diante da igreja e não dando continuidade ao processo de conversão, fica sujeito a Mateus
7:21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, meu Senhor e minha Senhora, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, menino e menina, não se iluda. Nem tudo que reluz é ouro. E esse versículo de Mateus 7:21 é algo que deve nos chamar muita atenção. Não é porque eu estou na igreja ou em uma igreja ou fazendo determinada coisa que agrada a minha carne, o meu eu, o meu ego, chamando Jesus de Senhor, declarando Jesus como Salvador, mas não tendo Ele como o Senhor verdadeiramente em sua vida, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive uma vida separada, que vive uma vida consagrada realmente ao Senhor. Esses sim vão herdar o reino dos céus. Por isso, meu Senhor e minha Senhora, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura o sentimento, restaura a minha história, restaura a minha vida, faz em mim o teu querer. Quem precisa ser restaurado? Tenha coragem de Neemias nessa noite. Não é tão fácil olhar tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão e o que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Você possa fazer essa oração nessa noite. O restaurador está aqui nessa noite. Creia nisso. Aleluia. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer.